Bom, voltando a falar sobre metodologia de balé clássico, assim como em qualquer outra arte, a dança foi se modificando, né, com o passar do tempo. E foram surgindo diferentes escolas, diferentes métodos, mas a essência continuou sendo preservada, a técnica utilizada continua sendo a do tradicional método francês. Bom, então, o que diferencia um pouco um do outro são posições, posturas, alguns movimentos, alguns passos. Vou falar sobre o método francês. É o original, né? Já que todos os outros começaram a partir dele. A escola francesa foi fundada em 1661 e é muito conhecida pela sua elegância, pelos movimentos fluidos e pela sua leveza. O método dinamarquês recebeu o nome de seu criador, Auguste Bournonville. Diferentemente de outros métodos que dão todo o destaque à bailarina, ele é mais voltado ao masculino, mais voltado para o homem, tá? Esse método, o bailarino tem movimentos uniformes, precisa ter bastante agilidade e rapidez. É um balé conhecido por saber aproveitar muito bem os pequenos espaços. Método italiano Seychet. Foi criado por Enrico Seychet, por isso que leva esse nome, em que a ideia é trabalhar todo o corpo. Por isso é um dos mais rigorosos, possui 40 adágios, além de valorizar bastante os saltos e as baterias. É uma metodologia italiana muito ágil, mostra bastante vivacidade em seus movimentos e estimula a autonomia de seus alunos. Ele não queria que eles apenas imitassem os movimentos, mas que eles sentissem, que criassem. Método inglês, da Royal Academy of Dance, né? Academia Royal de Dança. A metodologia inglesa foi criada para ser um estilo único. Aplicou as técnicas francesas, russas, italianas para que seu balé fosse especial. Assim, os braços servem como a base de força da bailarina, promovendo maior equilíbrio e sustentação durante os saltos e giros. Método americano, Balanchine. O fundador do método, né, foi o coreógrafo George Balanchine. Ele revolucionou as metodologias do balé ao aplicar conceitos mais modernos junto ao balé clássico. O resultado disso foram passos desconstruídos e movimentos precisos, mas ainda assim sem deixar de ser natural. Os movimentos são pensados no mesmo instante em que são executados. Ou seja, cada movimento é feito no tempo certo, respeitando a individualidade e a anatomia de cada corpo, de cada bailarina. Método russo, Vaganova. Diferente do método americano, a metodologia russa é bem mais exigente e ficou conhecida pela precisão das suas técnicas. A dança dá destaque a todo o corpo, com movimentos harmoniosos que unem pernas, braços e o tronco. O método russo foi criado a partir de elementos de outras escolas, como a francesa e a italiana, além de ter influência de bailarinos russos. A escola russa também é conhecida por ter sido a primeira a utilizar um roteiro de aprendizado, estilo um plano de aula a ser seguido. Método cubano, escola cubana de balé. Ele tem uma mistura da escola russa com as características dos dançarinos latinos, né? O balé russo influenciou bastante a escola cubana e a metodologia tem uma intensa expressão corporal e está ligada à musicalidade. As aulas são bem expansivas, trabalham com alegros, giros e baterias. Quando eu fiz, no caso, a primeira pesquisa, como eu falei, lá em 1990 e alguma coisa, eu identifiquei, né, observei
que o método que eu havia aprendido quando criança tinha uma mistura do balé italiano, né, do método Seychet, com o Vaganova, né, e um pouco do método francês. Então, eu reavaliei e achei mais adequado passar na minha escola de balé, na minha escola de dança, o método Seychet com alguma adaptação do método Vaganova. Então, no início da minha carreira, no início da minha escola, eu preparava muito as aulas, né, o roteiro de aula, de como aconteciam, aquecimento, alongamento, exercícios de barra, exercícios de centro, saltos, giros, e tínhamos aula teórica, aula escrita teórica, né, cada um com seu caderninho, anotando história sobre a dança, história do balé, história sobre algumas bailarinas, nomes dos movimentos, nomes dos passos, para aprenderem que estavam fazendo não só a parte prática. Fazíamos avaliações, provas práticas, teóricas, né, orais, no qual eu perguntava o nome de um movimento e a bailarina tem que demonstrar, e provas escritas também. Lamento um pouco que durante a pandemia e após, né, esse retorno, se perdeu um pouco o entusiasmo com a teoria, em passar a parte teórica, talvez com a função da internet, do celular, que eles têm tudo à mão, então se quiser falar alguma coisa é só pesquisar ali. E para recuperar um pouco o tempo perdido de elasticidade, de flexibilidade, as aulas têm sido mais práticas do que teóricas. Mas eu ressalto aqui que é muito importante a gente estudar sobre a história da dança, história da arte, né, sobre os movimentos, sentir que parte do corpo, que músculo, o que está acontecendo durante aquele movimento, durante uma apresentação.